Amém, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse 21, 3. Diz assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Amém? Essa semana, algumas semanas atrás, eu li um folder, um cartaz de uma igreja chamando, convocando as pessoas para um culto, e dizia assim: culto de cura e revelações. Culto de cura e revelações. E eu me indaguei, eu comecei a pensar sobre isso, a analisar isso, e buscar respostas na Bíblia para algumas questões envolvidas nesse folder, culto de cura e revelações. Primeiro, culto. O que é culto? O que é culto? O que é culto? O que nós chamamos de culto, que nós estamos inclusive fazendo aqui hoje à noite? Nós saímos de casa para vir a um culto. Então, o que é culto? Cultuar a Deus, adorar a Deus, entregar a nossa adoração, prestar toda a nossa devoção a uma divindade. Geralmente, culto, a definição de culto é isso: cultuar, prestar culto, prestar homenagem, prestar adoração a Deus. Mas, se a gente sabe que cultuar é adorar a Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Às vezes parece tão simples, né? A grande maioria aqui já tem um tempo no Evangelho, e parece que é tão simples responder essa questão: quem é Deus? Mas, ao mesmo tempo, é tão complexo ter uma definição clara de quem é Deus. Quem é Deus? E aí eu vou além. Quem é Deus na nova aliança? Que é uma coisa que a gente bate forte aqui nessa igreja, sobre essa questão da nova aliança. Quem é Deus na nova aliança? E o que esse Deus deseja como Deus, sendo Deus, em relação a nós? O que Deus deseja em relação a nós? O que Ele quer? Qual é a nossa postura como filhos de Deus? Então, o meu objetivo nesta noite é justamente responder a essas indagações, baseado principalmente neste folder que a gente vê por aí, no mundo afora, essa chamativa, né? Porque se faz isso é porque assim, isso atrai. Então nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre essa questão. Se realmente nós devemos fazer um culto específico de cura e revelações. Então, a primeira pergunta: quem é Deus? A primeira coisa que vem à mente, para a gente seguir etapas: Deus é o Criador. Tem alguém que duvida que Deus é o Criador? Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Mas não para por aí. Deus criou esse universo, criou tudo o que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está tocando, Deus criou. Só que para chegar até aqui, Deus precisa ser sustentador. Porque um Deus que é criador, mas que não é sustentador, esse mundo nós já não estaríamos mais aqui se Deus não estivesse sustentando. Então Deus, Ele é criador, Deus, Ele é sustentador, e aí entra naquilo que nós mais falamos, inclusive domingo, que foi um culto que faz com que nós lembramos desse detalhe, dessa característica de quem é Deus. Deus é redentor. Ele é redentor. Ele criou todas as coisas,
criou o homem, criou todo o universo. O homem, com o seu livre-arbítrio, decide seguir o seu próprio caminho. Com isso entra o pecado. O homem se afasta de Deus, mas mesmo assim Deus continua sustentando este universo. Mas, para resolver esse problema dessa distância do homem com o seu Criador, da criatura com o Criador, Ele também é redentor. E Ele resolve o maior problema. Que talvez este é o ponto central do Evangelho. A principal característica do Evangelho é: Deus é amor. Foi falado isso aqui domingo, João 3,16 e 17. João 3,16, a maioria sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. A principal característica de quem é Deus no Evangelho é: Deus é amor. 1 João 4,8, tem, para esclarecer melhor isso, essa questão de Deus é amor, 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque a definição de Deus é amor. Como eu falo que sigo a um Deus, que a definição dele é amor, se eu não amo, tem alguma coisa errada. Eu estou servindo a outro Deus. Então, para a gente entender, para passar para o próximo passo de quem é Deus na nova aliança, a gente tem que entender que na antiga aliança, o foco era a transcendência de Deus, aquilo que é o extraordinário, aquilo que está além, acima e independente do universo material, que está além daquilo que a gente consegue enxergar. Então, o foco era esse tipo de Deus, que está além, que está distante do tempo, do espaço. Ele era também conhecido como o Deus Santo, mas também o Deus inacessível. Era um Deus difícil de ter acesso, era um Deus distante. Mas na nova aliança, em Cristo, esse mesmo Deus se mostra próximo de nós. Se torna um Deus acessível. Se torna um Deus relacional, um Deus que nós podemos nos relacionar. Ele se torna principalmente o nosso Pai. E Pai, na sua melhor definição, tem que ser uma pessoa acessível. Tem que ser uma pessoa próxima. O que nós vemos por aí é exceções, onde filhos são distantes, ou às vezes nem conhecem o próprio pai. Mas a forma natural é ser próximo do pai. Do pai e da mãe. Então Deus, na nova aliança, Ele é esse Deus que está próximo. É esse Deus que, eu pus aí o título, que quer se relacionar conosco, que quer andar conosco. Então talvez a melhor definição para saber quem é Deus é através de Jesus. Talvez para a gente entender a pergunta, quem é Deus, eu preciso olhar para Jesus. Porque aí sim eu consigo entender quem é Deus. Porque Jesus disse lá em João 14:9. João 14:9. Pode ir para frente. Quem me vê, Jesus está dizendo, quem me vê, vê quem? Vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Para você conseguir enxergar quem é Deus, você precisa enxergar quem é Jesus. Você precisa estar próximo de Jesus. Então, na nova aliança, Deus ele não é mais
aquele Deus desconhecido ou um Deus só conhecido por mandamentos, mas a principal característica de Deus na nova aliança é um Deus de relacionamento. É um Deus que anda conosco, é um Deus que está acessível, é um Deus que está disponível para que nós possamos desfrutar da presença dEle diariamente, todos os dias, estar próximo dEle, falar com Ele, se relacionar com Ele, viver ao lado dEle, porque Ele não está apenas lá em cima, distante, algo que eu não consigo atingir. Ele está aqui conosco, habitando em nós, através do Espírito Santo, porque foi isso que Ele prometeu: eu irei, mas enviarei o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias. Meu irmão, eu não sei se você consegue entender a profundidade disso, mas você serve a um Deus que mandou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Você tem noção que Deus habita dentro de você? Eu acho que a gente não tem essa noção direito, mas nós precisamos colocar isso assim como algo realmente palpável, algo realmente verdadeiro, real. O nosso Deus habita dentro de nós. Nós temos um Deus que habita em nós. E isso é uma loucura, porque nenhuma religião propõe isso. Um Deus que primeiro nos dá acesso e Ele fala: eu irei, mas mandarei o meu Espírito, que vai estar com vocês, habitando dentro de vocês todos os dias. Aleluias. Então, em Cristo, Deus se revela como um Pai amoroso que nos adota. É o que diz lá em Romanos 8,15. Abra aí, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos. E tem uma outra religião que também fornece esse tipo, não é? Eu disse que não tem nenhuma religião que dá esse privilégio. Tem uma outra que dá até, que você recebe um espírito. Mas que tipo de espírito? É um espírito que te torna escravo. É um espírito que te dá medo. Porque eu já conversei com pessoas que vivem essa realidade e falam que tem medo. Falam que estavam, inclusive aqui, meu irmão, nessa mata aqui, ó, indo ali para o Torres, perto do cemitério dos esquecidos, sempre tem coisa ali. E eu já vi gente falando, o dia que foram fazer um trabalho ali, mas sentiram tanto medo, que aquela presença maligna. Mas o nosso Deus está dizendo aqui: vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Por isso agora nós chamamos o nosso Deus de Pai. Abba, Pai. O Abba é aquela coisa íntima, aquela coisa, aquele jeitinho que muitos falam com os pais, né? A família da minha mãe tem o costume de chamar o pai dela de papai. Bem idoso, 96 anos, chamam de papai. Mas o que é isso? Isso é intimidade. Isso é só para quem está próximo. E você tem esse privilégio de servir a um Deus que você também pode chamar Ele de paizinho, de Abba Pai, de meu Pai. Isso é um privilégio, meu irmão. A outra definição de Deus é que Ele caminha conosco. Abra comigo lá em João 15. Deus da nova aliança. João 15,15. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora
vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai disse. Agora vocês são meus amigos. A definição do nosso Deus na nova aliança é aquele amigo que caminha conosco, aquele amigo que a gente sabe conta segredo, que ele já contou alguns segredos, que só quem está próximo dele tem esse privilégio de saber. Tem pessoas aí fora que estão doidas para saber a diferença, o que acontece, por que vocês são desse jeito, sabe o que é? Que é um segredo, é um segredo que o nosso Deus revelou a nós. Nós temos esse privilégio de ser amigos de Deus. João 14,6, volta um capítulo, 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Quem é o nosso Deus na nova aliança? É o Senhor que nos ensina o caminho, é o Senhor que nos mostra a verdade, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que mostra: ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, Ele é o único que nos dá acesso, livre acesso à presença de Deus, é através de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Agora abra comigo lá no versículo 23 de João 14. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Meu irmão, eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido, não seria só a irmã Juliette que teria dado glória a Deus, seria todos nós que daríamos um glória a Deus. Quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. O seu Deus mora dentro de você. Aleluias! Mas aí, vamos voltar ao início, aonde entra o que você falou sobre aquele folder do culto de cura e revelações, o que isso tem a ver com tudo isso aqui? O nosso Deus cura, sim ou não? Com certeza, temos vários testemunhos, inclusive aqui hoje, de prova que Deus cura. Eu acredito piamente que Deus cura. O nosso Deus revela. Tenho também pessoas aqui que Deus já revelou coisa e aconteceu. Concordo plenamente. Mas tem uma simples diferença. Tudo o que Ele faz é com propósito. Tem um porquê. Tudo o que Ele faz é com propósito. Tem um porquê. Não é assim. Ele é definido por isso. Porque nós entendemos quais são as definições de Deus. Tanto a definição de Deus na antiga aliança quanto na nova aliança. Eu não posso definir o meu Deus como o Deus que cura e o Deus que revela. Eu não posso definir isso. Essa não é a definição do meu Deus. Chamar as pessoas e falar assim: meus irmãos, ou meu amigo, ou colega, ou familiar, ou meu primo, vem na minha igreja, que na minha igreja tem cura e na minha igreja tem revelação. Você não está entendendo o culto que é na minha igreja. Primeiro que a gente não pode chamar isso de culto. Porque o que é culto mesmo? Prestar adoração, reconhecimento, elogios. Eu não venho na igreja para receber nada. Amém? Glória a Deus. Eu não venho na igreja, pelo contrário, eu venho na igreja para entregar tudo que eu tenho. Eu não estou falando do seu bolso, do seu financeiro, não, porque não é isso que nós pregamos aqui. Eu estou falando da sua vida, do seu coração, do seu fôlego. Você vem na igreja para entregar, para adorar, porque você reconhece quem Ele é, você reconhece o tamanho dEle. Então você não vem aqui. Pode acontecer cura num culto? Pode. Pode acontecer revelação no culto? Pode, lógico que pode. Eu já vi acontecendo, mas eu não defino o culto como isso. Eu não defino isso, isso não é. Porque o propósito nunca é o espetáculo. Porque tem lugares que é um espetáculo. O culto saiu do lugar,
Cristo saiu do lugar e entrou o quê? Um espetáculo. Agora é um momento só de cura, agora é um momento só de revelação. E a gente virou, sabe, algo que não é o que a minha Bíblia está dizendo. Porque o meu Deus, o seu Deus, Ele não quer apenas nos revelar coisas. Ele não quer revelar RG, revelar a cor que você vai passar a virada de ano. O principal, Ele quer revelar a si mesmo. Ele quer revelar quem Ele é. Ele quer revelar o quão bom Ele é, o quão grande Ele é. Meu irmão, a cura, a profecia, os dons do Espírito são expressões do amor de Deus, mas não é o centro da fé. Não é o centro, porque o centro da nossa fé tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro de tudo. Tudo aponta para Ele. Se você pegar a Bíblia, parar para ler, ano que vem, começar a ler a Bíblia, você vai ver que de Gênesis, Apocalipse, tudo está apontando para Cristo. Tudo que está na Bíblia aponta só para uma pessoa, Cristo. Aí você acha que agora nós vamos mudar isso e vamos deixar isso de lado e achar que culto é para apontar para uma cura, é para apontar para uma revelação. Não, tudo tem que apontar para o Criador, para o nosso Deus. O milagre ele tem que apontar para o reino, e Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer, porque nem Jesus, está escrito na Bíblia, nem Ele fez todas as curas, todas as revelações. Ele não fez tudo. Nós temos alguns relatos. Tem muitas coisas que não estão na Bíblia que Ele fez, mas tem muita coisa que Ele não fez. Tem muitas pessoas que não foram curadas. Tem muitas pessoas que não teve revelação. Mas o principal, eles entenderam quem é Jesus. E isso que importa. Entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa revelação tem que apontar para a nossa intimidade com Deus. Então, meu irmão, Deus ele não quer que a gente seja viciado em revelação, mas Ele quer que a gente seja apaixonado pela sua presença. Porque infelizmente, nós sabemos que é uma realidade. Em muitos lugares, inclusive nessa cidade, tem relatos disso. Que aquela pessoa que Deus usa, que tem um dom que eu reconheço, mas a grande maioria das pessoas começam a ficar refém disso. E só vão atrás de Deus, porque Deus pode revelar o futuro, revelar com quem eu vou casar, revelar se eu vou entrar naquela porta de emprego. O Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus, ele tem que transformar vidas. Ele não tem que mostrar para mim quais são os números da Mega Sena, quais são, sabe, as pessoas que vão passar, que não vão. Não, meu Deus, Ele não está se importando com isso. Ele está se importando com que nós desfrutemos da presença dEle, de intimidade com Ele, porque Ele quer andar com você. Deus quer andar com você. Deus quer intimidade. Porque pensa, você como pai, quantos pais nós temos aqui? Quantos pais? Levanta a mão aí, quem é pai? Já imaginou se seu filho só chegasse perto de você, porque ele sabe que você vai dar alguma coisa para ele? Isso acontece, a gente sabe, não é? Os nossos filhos, né? Principalmente na hora que quer ganhar alguma coisa, trata melhor. Mas a vida inteira não é isso. A gente sabe os momentos que ele precisa da gente, que ele chega e fala, pai, eu te amo, eu sei, sabe o quão você é importante. Não é gostoso isso? Não é bom saber que você tem um filho que não é interesseiro, que nem sabe quem você é. Ele só está interessado no que você pode dar, no seu bolso, na sua condição financeira. Agora, por que nós, como filhos de Deus, agimos dessa forma? Por que nós, como filhos de Deus, muitas vezes, a gente é esse tipo de gente interesseira, que só está atrás dele, porque ele pode solucionar um problema da minha vida,
Ele pode, meu irmão, Ele já fez tudo por você. Tudo que Ele tinha para fazer por você, Ele já fez. O que vem agora é lucro. E Ele continua fazendo, isso que é maravilhoso. Porque Ele responde oração, Ele nos ajuda, Ele faz milagres, Ele cura. Muitas vezes Ele revela sim. Mas o principal, Ele quer andar conosco, Ele quer relacionamento. Ele quer que a gente esteja próximo dEle, perto dEle, vivendo para Ele. Não que a gente esteja só viciado nas coisas que Ele pode dar, mas a gente tem que estar viciado, vidrado, apaixonado, doido pela presença dEle. A gente tem que chegar num ponto de falar: Senhor, se a sua presença não estiver comigo, a minha vida não tem sentido. Se eu viver sem a tua presença, é melhor eu não viver. Porque a minha vida sem a sua vida não é nada, não é vida, isso não é vida. A nossa vida só faz sentido quando estamos ligados nele, próximos dele, em intimidade com ele. Então, meu irmão, o que ele deseja como Deus em relação a nós? O que ele quer? Qual é a postura que nós, como filhos de Deus, devemos ter? Porque ele não está interessado apenas em mostrar nosso futuro, mas o principal, ele quer formar Cristo em nós. A verdadeira revelação é seguir a Jesus. A verdadeira revelação é seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele quer formar Cristo em nós. Porque essa é a definição, a gente tem falado muito sobre a questão do discipulado. Nós começamos esse ano e espero que o ano que vem a gente se empenhe mais ainda em estipular uma cultura de discipulado aqui na igreja. E discipulado, meu irmão, não é momento de estudo bíblico. Sentar para passar conhecimento, não. É seguir aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não falou, vocês precisam imitar Cristo. Sabe o que Paulo falou? Vocês precisam me imitar, porque eu imito Cristo. Eu sei que a gente está anos-luz disso. Eu falo por mim mesmo. Eu estou muito longe disso. De chegar ao ponto de falar, olhem para a minha vida, porque a minha vida é o espelho de Cristo. Eu imito totalmente Cristo. Não, meu irmão. Eu preciso mudar muito. Todos nós precisamos. Mas o alvo é esse. Ser seguidor de Jesus. Estar pronto para ser transformado ao ponto dele formar Cristo em nós. Cristo tem que ser formado em nós. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Cristo. Elas não precisam ouvir, Jesus te ama. Elas precisam ver que Cristo ama através da sua vida. Elas precisam olhar para você e falar, isso é Cristo. Tem algo diferente na sua vida. Porque a gente já ouviu isso, não é? O irmão David já falou isso, né? Esses dias lá no serviço, a pessoa olhou para ele e falou, você é crente, não é, David? Você é crente? Porque só pode ser. E olha, meu irmão, que nós somos falhos. Mas mesmo sendo falho, mas tendo isso na cabeça, colocando isso como alvo, já é totalmente diferente da realidade deste mundo. Porque lá no mundo, meu irmão, ninguém se importa que, eu preciso parecer com Cristo. Eu preciso parecer comigo mesmo. Eu sou assim, né? Aquela síndrome de Gabi, nasci assim, não vou mudar. Mas a gente tem que estar dispostos a mudar, a ser transformado, a deixar Cristo nascer em nós. Porque isso que é nascer de novo. Não é isso? A base do Evangelho? Você se converteu. Ou você nasceu de novo. Quer dizer, algo mudou na sua vida. Tem algo diferente. Você era uma pessoa e agora você é outra. Eu vejo essa diferença. E tanto é verdade que Mateus 28, 19 mostra o que Jesus deixou para nós fazer. Mateus 28, 19.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão atrás de culto de cura e revelação. Vão atrás do cantor tal. Não estou falando que isso é errado. Inclusive dia 20, agora sábado, vai ter Regis Danese lá em Urupês. Muitas igrejas vão, se você puder ir, vá. Participe. Mas isso não é a base do Evangelho. A base do Evangelho é vão e façam discípulos. E também a nossa vida não se resume a sábado ou domingo ou quarta-feira, ao culto. A nossa vida se resume na semana inteira, quando Cristo tem que ser enxergado em nós. Quando as pessoas têm que olhar e falar assim, eu quero ser discípulo de Jesus. Porque eu estou vendo o meu vizinho, que é um discípulo de Jesus, e nossa, e como a vida dele é diferente da minha. Porque é isso que Deus quer, meu irmão. O que Ele quer de nós? Ele quer andar conosco. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer nos ensinar a viver como filhos. Porque você é filho de Deus, amém? Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender a viver como filhos de verdade. Não como apenas servos que apenas buscam ordens e, provisões. Não, você é filho. Você não é um empregado, nós acabamos de ler isso. Porque o empregado não entende das intimidades, dos segredos. Mas os amigos, os filhos, aqueles que estão próximos, entende, tem intimidade, tem, proximidade, tem acesso. Não tem aquela área restrita, aquela coisa, distante, de falar, será que eu falo isso, será que eu não falo isso? Não, quem tem intimidade sabe o que pode falar, o que não pode falar. Então é isso que Ele quer de nós. Porque talvez a gente muitas vezes está confundindo. Porque Deus Ele não está montando uma escola de adivinhação, mas Ele está montando um reino de discípulos que o amam, que perdoam, que servem e vivem no Espírito. Porque às vezes a gente confunde cristianismo com Harry Potter. Nunca assisti, mas já vi trailer. Nunca assisti. Mas eu sei que é um filme que fala sobre escola de bruxos, aonde você aprende a fazer algumas mágicas, algumas coisas. E parece que muitas vezes nós entramos com essa ideia, não de fazer bruxaria, não, mas eu quero aprender aquelas coisas diferentes, porque isso é que é o destaque, não é? Isso que é destaque na igreja. Nossa, eu quero, ai meu Deus, eu quero esse dom, eu quero isso. E meu irmão, Deus dá os dons de acordo com a vontade dEle. E Ele não dá o mesmo dom para todo mundo. Deus dá um dom para um dom para outro. E com isso, meu irmão, nasce um corpo. Porque imagina um corpo só constituído de pé. Imagina um corpo, agora pensa num corpo inteiro de pé. A sua cara é um pé. Você tem pé, o seu braço é pé. Imagina a aberração que vai virar isso. É um corpo. Cada um tem um dom, e por isso que a gente vive essa maravilha do Evangelho. Porque um vai ajudando o outro, um vai complementando o outro, e a gente vai vivendo tudo isso. E aqui, meu irmão, nós andamos com Cristo para cada dia mais se tornar semelhante a Ele. Então, para a gente concluir, o tempo já está avançando. Quem Deus é? No Evangelho principal, a maior definição de Deus, Deus é amor. Aleluias. Se revelou em Cristo e através dele lhe provou o seu amor, o seu grande amor. Em Cristo, o amor de Deus foi revelado. Graças a Deus. E em Cristo ele inaugurou uma nova aliança, um novo tempo, um recomeço para todos nós, um novo pacto, onde todos nós hoje podemos ter total liberdade e acesso à presença dEle. Aleluias. E com isso, meu irmão, hoje nós andamos com Ele e experimentamos da presença dEle. E aí a gente entende agora o texto base, Apocalipse 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará
com eles. Você só vai entender isso, meu irmão, quando você entende a realidade da antiga aliança. Quando você entende, que eu já falei isso muitas vezes, para ter acesso a isso daí, era uma vez ao ano, uma única pessoa, que tinha que entrar do jeito certo. Se entrasse de qualquer forma, era fulminado e acabava tudo. Era algo totalmente restrito. Já viram aqueles lugares restritos, secretos, que você não pode entrar de jeito nenhum? Era assim, e muito pior, para ter acesso a Deus. Às vezes, Para ter acesso a Deus. Era assim, era dessa forma. Mas agora, o que a gente acaba de ler? O próprio Deus estará com eles. O próprio Deus estará com eles. Aleluias. João 15:15. Põe na linguagem de hoje, para a gente concluir. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo que ouvi do meu Pai. Chamo vocês de amigo. O Deus que era distante, o Deus que era inacessível, agora Ele se tornou o seu amigo. Ele não está só mais próximo de você, porque uma coisa você não tem acesso. Eu já trabalhei numa empresa transportadora de valores, que para você acessar alguns lugares, você tinha que passar por trocentas portas, e você tinha que ter autorização. E eu, como trabalhava na área de informática, às vezes acessava aqueles lugares que ninguém nem imaginava como que era por dentro. Isso é uma coisa, você ter acesso e você entrar. Agora, quando você entra e ainda você tem intimidade, porque ele não está falando agora vocês podem entrar naquele lugar que era tão proibido. Não, agora ele está falando, não só isso, além de entrar no lugar de difícil acesso, agora vocês são chamados de amigos, vocês têm amizade com o seu Deus. Ele é o Deus que anda conosco. Ele é o Deus que anda conosco. Deus quer andar com você. Ele não quer te impressionar, Ele quer te transformar. Aleluias. Ele não quer que você o siga apenas por curiosidade, mas Ele quer que você siga por amor. Ele quer que você entenda o amor dEle e você tenha esse mesmo amor, de realmente viver só por Ele. E nesse amor, através desse amor, Ele cura. Nesse amor tem cura. Nesse amor Ele fala. Nesse amor Ele te guia. Nesse amor Ele habita em você. Sabe por quê? Porque Deus quer andar com você. Fica de pé.